Amados, existe um filósofo francês muito conhecido, René Descartes, que cunhou uma frase que ficou marcada para a história. Ele disse a seguinte frase: penso, logo. Então você já sabe, todo mundo conhece essa frase, muito conhecida mesmo, né? Só que eu diria que esta geração, essa introdução da nossa mensagem, ela vai ser um pouquinho mais longa. Peço que você preste um pouco atenção para entender. E nessa geração, nos tempos que nós estamos vivendo, eu acho que a frase dele, que mais se amoldaria, né, à nossa realidade, seria essa aqui: penso, logo sofro. Quem entendeu o que eu quis dizer aqui? Penso, logo sofro. Quantos aqui pensam demais? Geralmente a mulher. Já a mulher faz assim, o homem tem vergonha, né? O homem é muito orgulhoso, né? Quantos aqui pensam demais? Eu penso demais, queridos, e por isso eu sofro bastante, eu tenho muitos problemas. Mas você já parou para pensar naquilo que você anda pensando? Sim ou não? Ixi, o pessoal ficou calado, pastor. O pessoal acha que o pessoal não está pensando muito, não. Se nós fôssemos abrir aqui uma retrospectiva, seus pensamentos, imagina aqui que fosse passar no telão, só para você, tá? Para todo mundo. Mas imagina que fosse passar aqui no telão uma retrospectiva dos seus pensamentos. Que tipo de pensamentos você acha que iriam ser mais recorrentes, mais frequentes? E são esses pensamentos que têm praticamente dominado a sua mente. São pensamentos bons. Acho que está dando bastante eco aí, não sei o pessoal aqui. Pensamentos bons, edificantes, positivos, ou são pensamentos ruins, pensamentos negativos, medos, aflições, preocupações, etc. Augusto Cury, eu tenho sempre citado bastante, ele descobriu uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. Quem já ouviu falar nisso aqui? Olha aí, muita gente já, né? E ele diz que teve o privilégio de poder descobrir essa síndrome, porque nós estamos sendo bombardeados com muita informação, porque nós vivemos na era da tecnologia, onde as coisas acontecem segundos, fração de segundos, e muitas informações não conseguem ser processadas, e nós somos estimulados permanentemente, e o nosso cérebro, ele fica como? Ativo. Fica sendo o quê? Estimulado. E por isso, ele fala algo que para mim foi estarrecedor, eu fiquei perplexo. Quando ele disse o seguinte: olha, da maneira como nós estamos caminhando, da forma como as coisas estão indo, na velocidade que as coisas estão acontecendo, estamos caminhando para um quadro não muito longe de que 1 a cada 2 pessoas vão desenvolver um transtorno psiquiátrico. 1 a cada 2 pessoas. Vocês entenderam a gravidade disso? Vão desenvolver uma depressão, uma síndrome do pânico, um transtorno obsessivo compulsivo, um TOC, manias. E eu fiquei assustado. Aqui, por exemplo, imagina que se fosse na nossa igreja aqui, uma pessoa, ou você ou a pessoa que está do seu lado. Você é a pessoa do seu lado. Quem é a pessoa que está do seu lado? Olha aí, se você olhou primeiro, provavelmente você é um sério candidato a ter problema. Brincadeiras à parte, nós temos que verdadeiramente, queridos, proteger a nossa mente. Temos que blindar a nossa mente de muitos lixos que são lançados todos os dias sobre as nossas vidas. E
esses lixos, eles podem nos fazer adoecer. Eles podem fazer com que a gente interiormente exploda. Aparentemente as circunstâncias externas podem ser favoráveis, mas interiormente nós somos como alguém que está a ponto de explodir. E uma das formas de nós protegermos a nossa mente, especialmente aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que se autodenominam cristãos, é tendo pensamentos corretos, amém? A maneira de você proteger a sua mente, não só de doenças, mas também, proteger a sua mente de distorções, de equívocos e de situações que potencialmente podem levar você a um desequilíbrio. É o quê? É você ter pensamentos corretos a respeito de quem você é e a respeito de quem Deus é. Olha para o seu irmão do lado e fala para ele, olha na bolota dos olhos, fala: meu irmão, fala com convicção, meu irmão, você sabe quem Deus é? Ele respondeu ou não respondeu? Agora olha de novo para ele e fala assim: meu irmão, você sabe quem você é? A pergunta então, diante dessa introdução, é a seguinte, acompanhe comigo. Quais são então os pensamentos que nós cristãos devemos ter, considerando que em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz que nós temos a mente de Cristo. Quantos entenderam a pergunta que eu fiz? Quais são os pensamentos que nós cristãos devemos ter, considerando que em 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de quem? A mente de quem? Olha só, hein, que você está falando. Eu te convido então agora a abrir a sua Bíblia, aí você que anda municiado com a arma mais poderosa da terra, abra a sua palavra aí, na epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, ou seja, Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler ali do versículo 8 até o 9, 2 versículos apenas. Peço que você não feche a palavra, tá? Que nós vamos trabalhar nesse texto, basicamente, nesta tarde. Está ali no telão, se você pode ouvir lá a referência, o texto base da mensagem dessa tarde. Está todo mundo me ouvindo bem, amém? Então vamos acompanhar comigo a leitura. Pode ser que na sua versão seja um pouco diferente, as palavras podem ser um pouco diferentes, mas a essência da palavra ela é a mesma. Acompanhe comigo, a palavra de Deus diz assim, Filipenses 4, a partir do 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso, pela terceira vez, seja isso que ocupe o vosso, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso, e o Deus da paz será, curve a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui, Pai, nesta tarde, para adorar o Teu nome. Nos ensina, Pai, a Tua palavra é instrução, a Tua palavra é segurança para nossas vidas. Pai, nos capacita, Espírito de Deus, nós Te convidamos, abre o nosso entendimento, fala ao nosso coração. Nós queremos sair daqui verdadeiramente transformados, queremos ter realmente a capacitação do Senhor para poder suportar as dificuldades, as agruras, as dificuldades deste mundo, Pai. Nos auxilia nessa hora, nós pedimos e cremos que o Senhor fará por nós aquilo que nós mesmos não podemos fazer. Muito obrigado, em nome de Jesus,
Amém. Amém? Pode colocar o tema aí da mensagem aí, pessoal olha lá, em a versão King James atualizada, ela usa o seguinte: nisso, alguém tem a versão aí King James aí? Ali, nisso pensai, ou na sua versão aí a maioria tem, né, que ocupe o vosso pensamento. Nisso pensai. O apóstolo Paulo, irmãos, ele escreveu essa carta à igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja que ficava situada na Europa, e era uma cidade considerada como se fosse uma colônia romana. E ali, provavelmente, né, a igreja era constituída de soldados romanos da reserva, ou seja, como se fossem soldados romanos que já estavam aposentados, né? Eles estavam ali, moravam naquela cidade e ali congregavam na igreja de Filipos. Então, Paulo está se dirigindo não aos judeus, a uma igreja formada por judeus cristãos. Ele está se referindo a uma igreja formada por gentios, ou seja, estrangeiros, não judeus. Então, essa mensagem que foi escrita, essa carta que foi escrita, se dirige também a nós que somos também a igreja do Senhor, amém? E provavelmente Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso, olha só. Um homem preso estava escrevendo uma carta, né? E ele estava, né, fazendo o quê? O que ele estava querendo? Ele expressava nessa carta o quê? Ele expressava, né, as suas afeições pessoais por aqueles membros daquela igreja de Filipos. Ele tinha um carinho especial por aquelas pessoas. Ele cita várias pessoas, né? Ele cita Evódia, ele cita Sintique, ele cita Clemente, ele cita vários cooperadores. E ele exalta também nessa carta, né, o propósito dela, ele exalta também o quê? A fidelidade deles para com a obra de Deus e o apoio que aqueles irmãos estavam dando financeiramente para que a obra de Deus se expandisse por meio do apóstolo Paulo. Então eles financiavam também financeiramente, né? E aqui vai também a questão da oferta missionária, né? Paulo era um missionário e aquela igreja estava financiando a obra missionária, né? E aí Paulo entra o quê? Ele entra e dá algumas, né, instruções para aquela igreja. Se você olhar mais aí, um pouquinho antes, ali no 6, né, é um texto muito pregado, né? Diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Antes, né, sejam conhecidas de Deus nas vossas petições, corações, oração de graças e súplicas, né? E o Deus da paz, e a paz de Deus que excede todo, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele dá a diretriz para situações que aquela igreja está vivendo, ou situações que ela ainda há de viver, e capacitando elas. O propósito dele é capacitar ela para esses dias maus, para esses dias difíceis. Todo mundo está entendendo? Amém ou não amém? Está muito complicado aí? Eu estou falando em hebraico, aramaico? Amém, queridos. E como nós lançamos aquela pergunta, porque a própria palavra nos diz, lá em 1 Coríntios 2,16, que nós temos a mente de Cristo, e vocês duvidam que Cristo tinha dúvida de quem Ele era? Sim ou não? Cristo duvidava da missão dele? Sim ou não? E como então nós podemos ter essa mente de Cristo? Nós podemos ter a mente de Cristo? Na verdade, queridos, ter a mente de Cristo importa em pensar como Cristo pensou, em sentir o que Cristo sentiu e agir como Cristo agiu. E esse, eu acredito que seja o nosso maior desafio na caminhada cristã. Amém? Sim ou não? Só pouca gente disse amém ali, então significa dizer que a maioria está andando em vitória, né, pastor? Glória a Deus. A escritora, pastora, líder americana Joyce Meyer, quem conhece aqui a Joyce Meyer? As mulheres tudo conhecem. Um dos best-sellers, o livro que ela escreveu, que mais vendeu, tinha o título O Campo de Batalha da Mente.
E essa pastora, como ela, eu também creio, me convenci disso, de que o nosso maior inimigo não é o pecado, não é o diabo, não é o sistema do mundo aí, que quer impor os padrões de beleza, de riqueza, mas o nosso maior inimigo somos nós, como diz o pastor, é aquele cara que você olha todo dia no espelho, né? Sabe aquele cara que você olha, aquela mulher que você olha todo dia no espelho quando você levanta de manhã? Esse aí é o seu maior inimigo. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos campeões em autossabotagem. Nós somos campeões em sermos os maiores carrascos de nós mesmos. Às vezes somos benevolentes com o pecado, com os deslizes, com as falhas dos nossos irmãos, mas nós não nos perdoamos quando erramos, e isso nos penitenciamos por isso. Mas por quê? Por que, irmão, isso acontece? Porque temos o nosso pensamento distorcido, temos a nossa mente corrompida, não pensamos como devemos pensar, e a realidade deixa de ser realidade e passa a ser uma mentira. E o que é interessante, irmãos, para você ver como isso é muito sério, que todo pensamento, preste bem atenção, nós vamos falar um pouquinho de psicologia. Eu não sou psicólogo, mas vamos falar um pouco de psicologia. Todo pensamento, alô, oi, ai, já vou, só um momento. Todo pensamento, ele gera, sabe o quê? Um sentimento. Pensamento gera, que por suas vezes gera um comportamento, uma atitude, que por sua vez gera o quê? No final das contas, um hábito. Ah, você não entendeu, irmão, está muito complicado. Está complicado? Sim ou não? Vamos ilustrar aqui para aqueles que têm um pouco de dificuldade. Imagina que você levanta e sente uma dor no peito. Ah, eu acho que eu estou com câncer. Isso é um pensamento. Pode pensar ou não pode? Mas aí ele acha que está com câncer. Aí qual é o sentimento? Quando ele vem com esse pensamento distorcido, sem fazer exame, sem procurar o médico, automaticamente ele já começa a ficar com medo. Porque o sentimento que foi gerado a partir do quê? Do pensamento, já criou nele o quê? Um estado de alerta. Uma situação que muitas vezes ele ainda não tinha conhecimento, não existia na mente dele, passou a existir. E aí ele começa já a achar que está com uma doença grave, e aí automaticamente ele vai na farmácia e toma ou compra um remédio, se automedicando, porque isso gerou um comportamento. E aí daqui um pouco, todo sinal que ele sente no seu corpo, ele acha que ele está com uma doença, e aí ele se tornou o quê? Um hipocondríaco. Uma pessoa que tem mania de doença. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tudo isso por causa do quê? De um pensamento negativo, olha aí. Falou certo. Provérbios 23, 7, nós citamos ali com os homens, ele diz o seguinte: porque como imagina a sua alma, assim ela é. Olha só, porque como imagina, o que é imaginar? É o quê? Pensar. Assim ela é. O que eu estou querendo dizer? Ou seja, se você pensa que é um fracassado, as suas atitudes serão de alguém que reflete esse pensamento. Se nós temos um pensamento errado, se nós nos vemos de maneira errada, a nossa autoimagem está distorcida. Só que, ao se ver de maneira equivocada a nossa autoimagem, nós temos o quê? Projetar um pensamento gera o quê? Um sentir, aí passamos a nos sentir também, do mesmo jeito. E aí a gente sai do campo da autoimagem e entra no campo da auto o quê? Estima. Quem já ouviu falar aqui? Ah, aquela pessoa tem uma baixa autoestima.
Porque ele se vê errado por causa de um pensamento distorcido e automaticamente aquilo gera nele o quê? Uma estima baixa, uma autoestima baixa. E aí ele vai agir como se fosse a pior pessoa do mundo, ou seja, a segunda pessoa depois de ninguém. Você conhece a pessoa? Conhece ou não conhece? É o famoso complexo de vira-lata. Complexo de inferioridade. E aí a coisa vai caminhando. Então, queridos, na vida espiritual ocorre a mesma coisa. Ocorre a mesma coisa. Se você diz que não consegue lutar, não consigo, o pecado, meu pecado de estimação, tão forte. Não consigo parar de pular cerca. Porque você se sente uma pessoa espiritualmente fraca, provavelmente na hora que vier a aprovação, você vai fazer o quê? Vai cair ou vai se levantar? Vai o quê, igreja? Vai cair. Só que vamos agora meditar no texto. Eu te convido novamente a acompanhar comigo, vamos tentar ser bem sucinto, para que a gente não... O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, finalmente, de tudo que eu te falei, tudo que é o quê? Primeira palavra. Essa palavra eu não conheço, em hebraico nem aramaico. Primeira coisa que ele fala, olha, finalmente, irmãos, tudo que é o quê? O que é a verdade? O que é a verdade, igreja? Queridos, nós vivemos numa geração, preste bem atenção, nós vivemos numa geração que nós denominamos ela de a era da pós-modernidade. E sabe qual é o problema da pós-modernidade? É que a verdade dita nas Escrituras deixou de ser verdade onde tudo é relativo. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você chega para alguém desses jovens aí, me perdoe os jovens, mas que fica aqui para o pastor Cleito cuidar deles e doutrinar eles, você fala assim, olha, a única forma e o único meio de você ser salvo é por meio de quem? Jesus. Aí ele vai dizer para você, isso é o que você diz, isso é a sua verdade. A minha verdade é outra. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É difícil, está difícil e vai ficar muito pior. Porque existem muitas mentiras que estão sendo faladas como verdade. Mas a verdade está sendo distorcida e se tornando em mentira. Amém ou não amém? Infelizmente. Só que o apóstolo Paulo, ele queria incutir nas nossas mentes essas verdades bíblicas. A palavra de Deus como um todo, ela nos ensina. Eu queria falar de duas coisas apenas, que nós já mencionamos aqui. Duas dessas verdades. A verdade de quem é Deus e a verdade de quem nós somos. Você sabe quem é Deus? Você conhece Deus? Queridos, não é o que eu penso sobre quem Deus é, mas o que a própria palavra diz quem Ele é. E Gênesis 1:1 diz que Deus, e no princípio criou Deus o quê? Céus e... Em Gênesis 1:26 diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa... Então nós já estamos falando de alguém que criou todas as... Isaías 40:12 ele diz, olha, Deus, esse Deus é aquele que mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos. Ou seja, quem é Deus? É aquele que está na sala de governo do universo e cuida da minha e da tua vida.
seu Deus, queridos. Não se esqueça disso. Você não tem controle sobre a sua vida, não tem, nós não temos. Mas o Deus que nós servimos tem controle sobre todas as coisas. Eu te pergunto, você sabe quem você é? Você sabe, igreja, quem você é? Ninguém tem coragem de falar. Bata no peito e diga. Bata no peito. Eu sou filho. Eu sou filho do Deus Altíssimo, que criou todas as coisas, e que está no controle de todas as coisas, e que controla a minha vida, e que cuida de mim, e que me protege, e que vai à minha frente, e que luta por mim as minhas lutas. Nós ficamos com medo das circunstâncias, mas esquecemos que tem um Deus que está ao nosso lado. A Bíblia fala o que, irmãos? Que nós somos mais do que? Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Por isso que quando Deus age, ninguém pode impedir. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E por isso que nele nós podemos todas as coisas. Repita comigo, todas. Ele há de nos guardar na adversidade também, se for da vontade dEle. Guarde essa verdade no seu coração, irmãos. Sempre lembrando, quando eu estou pregando aqui, eu estou pregando para mim mesmo, porque eu também preciso dessas verdades no meu coração todos os dias. Eu já compartilhei com os irmãos que tenho dificuldade, estou passando por crise de depressão, síndrome do pânico, que nada mais é do que um transtorno de ansiedade. Mas eu preciso declarar essas verdades, porque senão, queridos, eu fico perdido, fico sufocado, fico cativo nos meus próprios pensamentos. Nós precisamos saber, queridos, quem é esse Deus. A palavra prossegue, acompanhe comigo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é o quê? Respeitável. Pelo menos as versões Almeida, revista corrigida, né? A NVI fala de nobre, tudo que é nobre. Tem algumas versões que falam tudo que é honesto. Mas no original grego, essa palavra significa o seguinte, ela dá a ideia de algo que é digno de respeito. Que tipo de pensamento que nós devemos ter? Algo que é digno de respeito. Eu pergunto para você, o que é que Deus mais preza? O que é que Deus mais preza, queridos? Repita comigo, a palavra. Repita comigo, a palavra. Deus dá uma ordem, Ele fala uma coisa e age contrário àquilo que Ele disse? Sim ou não? Então Ele tem zelo pela palavra, então Ele vela por aquela palavra, e aqueles que andam segundo a palavra dEle, são destinatários das bênçãos. Nós precisamos, queridos, ter pensamentos que nos remetem quem? A palavra. O salmista no Salmo 119, 11 diz, olha, guardei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Porque ele tinha consciência do quê? Da palavra de Deus, do pecado e de quem era Deus. Infelizmente estamos numa geração que se conhece pouco da palavra de Deus. Me perdoem dizer, analfabetos bíblicos, me perdoem. Eu tenho que ser sincero com os irmãos. Não posso subir aqui e pregar para agradar vocês. E muitos queridos deixaram de ser abençoados e de terem transformados pelo poder do Espírito Santo, porque desconhecem as verdades de Deus. As verdades de Deus, queridos, estão à nossa disposição e nós nos omitimos de maneira deliberada, porque entendemos que aquilo não é importante,
Porque só ser cristão é vir no domingo, no culto, adorar, levantar a mão, cantar um hino bonito, dar oferta e dízimo. Mas na hora da adversidade, irmão, na hora da prova, irmão, por isso que muitas pessoas buscam as profetadas, as visagens, tudo que há de errado aí, revelamento, não é revelação, é revelamento. Tua casa vai cair na tua cabeça. Vamos para a palavra, irmão. Deus falou contigo? Vai falar comigo. Não é para mim que você está falando? Eu creio que Deus vai falar comigo, amém? Mas nós vivemos de experiência dos outros. Nós temos que ter a nossa mente, queridos, permeado pela palavra de Deus. E o texto prossegue. Vamos lá, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é. Aí eu pergunto para vocês: Deus é injusto? Quem acha que Deus é injusto, levanta a mão aí. Ô glórias. Teve um que levantou ali, mas acho que ele não está prestando atenção na palavra. A Bíblia está recheada da justiça de Deus. Só que essa justiça, irmãos, é a justiça dele aplicada em nossas vidas. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? É a justiça dele aplicada nas nossas vidas. Sabe, irmãos, muitas vezes nós passamos por dificuldades. Só que muitas vezes, essa dificuldade é propósito de Deus para a tua vida. Você entendeu? Não é porque você faliu, não é porque você foi traído, não é porque o teu casamento acabou, não é porque a pessoa que você mais amava morreu, que Deus errou com você. Deus não erra, Deus não é injusto, Deus não se esquece nem chega atrasado. Às vezes, meu irmão, a tua maior dor será o teu ministério. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus vai te usar na tua dificuldade, e o nome dele vai ser engrandecido por aquilo que você passou. Quem conhece um pouco a história de Jó? Eu pergunto, Jó tinha culpa de tudo que sobreveio sobre a vida dele? Sim ou não, igreja? Perder filhos, perdeu o patrimônio, perdeu 10 filhos. Imagina, como diz o pastor Cláudio, imagina 10 caixões assim, um em cima do outro. Chora só no atacado. Ficou doente, a palavra fala que do alto aos pés. Ficou, não sei se leproso, cheio de chagas. A mulher dele falou assim: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Morre. Porque não há mais nada que você possa fazer. Esse teu Deus aí não te merece. Não te merece. Você é um homem bom, justo, reto, que se desvia do mal. Você não merece esse Deus. E depois, queridos, de Deus restaurar a sorte de Jó, preste bem atenção, restaurar a sorte de Jó, dando filhos, patrimônio, saúde, restaurando inclusive o casamento. Ele cunha, quando eu falo cunhar, eu falo no sentido de formar, de preparar uma frase que para mim é uma das mais lindas da Bíblia. Ele de maneira nenhuma, ele questionou ou duvidou do caráter de Deus, mas ele disse assim: olha, antes eu só te conhecia de ouvir, mas hoje meus olhos te veem. Hoje os meus olhos te veem, porque eu sei que tu sempre esteve comigo e nunca me abandonou na adversidade.
O texto continua, acompanhe comigo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é o que, igreja? Puro. O sentido original dessa palavra é aquilo que é moralmente puro ou livre de máculas, livre de impurezas, de sujeira. Se tem alguma coisa que suja, nos suja diante de Deus, é o quê? É o pecado. É a única coisa que faz separação entre Deus e o homem. É a única coisa que faz separação entre Deus e o homem. A Bíblia lá em Mateus 6,23 diz o seguinte: olha, se os teus olhos te fazem pecar, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo também é mau. Olha só que coisa interessante. Deus faz a separação, é a própria palavra dele, usando o apóstolo Paulo, diz: olha, nós devemos saber separar, e devemos saber no que pensar. Se os nossos pensamentos nos fazem pecar, errar o alvo, como é um dos significados de pecado, então nós estamos caminhando de maneira divorciadas daquilo que Deus planejou para nós. Nós devemos ter, queridos, pensamentos que agradem a Deus, que exalte a santidade de Deus. Nós devemos pensar como Deus pensa, como Ele age, como Ele agiu na história, no tempo e por meio de Jesus. Por isso que em 1 Pedro 1,16 diz: olha, sede santos, porque eu, seu Deus, sou santos. Agora lembre-se, a boca fala do que o coração está, os nossos olhos são espelhos da nossa alma. Os teus pensamentos são fruto daquilo que você anda alimentando. Por que eu estou falando isso, irmãos? Isso é muito sério. Porque a gente não combate pecado falando de pecado. Quanto mais se prega pecado, o pecado continua no nosso meio. Ah, mas como então nós vamos combater o pecado, irmão? É tirando os estímulos que nos fazem pecar, amém? Aquilo que leva ao pecado. Por isso que nós temos que trabalhar aqui, as batalhas maiores que você vai travar, está dentro de você mesmo. Porque o pecado nada mais é o que? A consumação daquilo que já foi gerado aonde? Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E o texto continua. E o texto diz o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. A Bíblia fala em 1 João 4,8, Deus é o quê? Então, se Deus é amor, será que Ele quer alguma coisa mal para você? Quer ou não quer, igreja? Será se Deus tem maus pensamentos? A Bíblia fala: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz, para vos dar, e não de morte, para vos dar os fins que desejais. Deus não tem pensamentos ruins a nosso respeito. O problema é que nós geramos isso. Se alguém fez mal para nós, a gente se coloca na condição de vítima, e aí nasce aquele nossa justiça própria, que não é a justiça de Deus, e aí aquele cara tem que pagar, aquele cara vai ver, sentimento de vingança, e esse sentimento, esse pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera um hábito. Só que a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 13 o quê? O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não ressente o mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O que nós temos que pensar, irmãos? Só existe uma maneira de combater o mal. Você sabe com o quê? Com bem. O remédio mais eficaz, o antídoto mais eficaz contra o mal é o bem. A palavra de Deus fala lá em Romanos 12, 21. E a palavra prossegue e diz: olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa o quê? Fama. Essa palavra no original grego, ela significa falar favoravelmente. Falar favoravelmente. Você fala favoravelmente dos outros? Você bendiz ou maldiz? Há maledicência na sua boca? Aliás, há procedimento indevido na sua vida? Porque quando a gente fala de fama, nós nos remetemos à reputação. E reputação não é aquilo que eu acho que eu sou, mas é aquilo que os outros veem em mim. Eu não estou falando de caráter, mas muitas vezes a sua reputação revela o seu caráter, quem você é lá no secreto. Será, queridos, que você tem tido pensamentos que honram o nome de quem você serve? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala uma coisa fantástica. Ele diz assim: tem pessoas que se envergonham do Evangelho, tem vergonha de dizer que é cristão, tem vergonha que serve a Cristo, mas tem pessoas que são a vergonha do Evangelho, que dão mau testemunho onde colocam os pés. Sabe por que elas agem assim? Porque elas não conseguem pensar que Deus está vendo aquilo que elas estão fazendo, e os pensamentos delas estão errados e divorciados. É aquele famoso tem nada a ver. Vai lá no inferno para te ver, está cheio de tem nada a ver lá. Tem nada a ver, irmão. Sair ali no bar ali com os irmãos, tem nada a ver. Assistir a novelinha, eu já estou torcendo para a amante ficar logo com o cara, porque a amante é boazinha, a mulher do cara é uma megera. E o texto prossegue, queridos, e diz o seguinte: se há uma virtude, e se há algum louvor, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso texto dessa mensagem. Nisso pensai. Reduzindo aqui por causa do nosso tempo, Paulo fala aqui da virtude da excelência moral. Será se você tem buscado se tornar uma pessoa melhor? A cada dia você tem lutado para isso, ou você tem sido reprovado dia após dia? Porque os nossos pensamentos, queridos, dirigem as nossas atitudes. O que você faz hoje é reflexo daquilo que você já mentalizou. Se você tem tido boas condutas, se você tem visto que você tem progredido como homem, como cristão, como alguém que está em transformação, essa virtude de Deus, ela há de habitar dentro de vós. E por isso que o texto diz: se existe algum louvor, porque para que a gente possa nutrir virtudes, ou para que a gente possa praticar as virtudes, as maiores virtudes, amor, generosidade, benignidade, nós precisamos primeiro ter essas verdades em nossos corações, nós precisamos ser transformados dentro de nós. E poucas pessoas se permitem, queridos, serem trabalhados por Deus. E esse louvor Deus tributa aquele que persegue e que busca de todo o seu coração. E o versículo 9, vamos voltar de novo para a palavra, ele fala duas coisas ali fantásticas. Uma muito simples,
E a outra é a soma de tudo que nós falamos. O que é a soma? É o resultado desses pensamentos que nós devemos ter. A primeira delas é o seguinte, acompanhe comigo a leitura. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso pratique. Não adianta ficar só no campo mental. No plano, a gente chama cognitivo, do conhecimento intelectual. Não serve. Nós temos que fazer o quê? Praticar, aplicar, viver. E como resultado, queridos, de tudo isso, há uma promessa aqui. Sabe qual é a promessa? Acompanhe comigo aí. E o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será contigo, meu irmão. E o Deus da paz será contigo, minha irmã. Não importa a adversidade, Deus é contigo, meu irmão. Ele há, queridos, de interferir na tua vida. Ele há de fazer a obra que Ele tem feito. Como Filipenses diz, aquele que começou, 1:6, aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Somente para finalizar, somente temos pensamentos, esses pensamentos da verdade, daquilo que é respeitável, daquilo que é justo, daquilo que é puro, daquilo que é de boa fama. Nós podemos suportar a adversidade. Como se combate a mentira? A verdade. Como se combate a tristeza, o desânimo? A alegria, porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Como se combate a desespero, a desesperança? A fé, porque o justo viverá pela fé, e nós não andamos por aquilo que vemos, mas andamos por aquilo que Deus já liberou nas regiões celestiais, porque Ele há de completar e fazer a obra nas nossas vidas. Lembre-se, queridos, que você não pode enfrentar o diabo, o pecado, o mundo sozinho. Você se precisa se encher de Deus e da palavra dEle todos os dias, porque o diabo só se sujeita a gente por causa do nome de Jesus. Há poder nesse nome. E para finalizar, Jesus já venceu a guerra. Ele já venceu. Ele pisou a cabeça da serpente. Mas presta atenção que eu vou te falar agora. Nós temos batalhas pessoais para travar todos os dias, mesmo que Cristo já tenha vencido a guerra. E o que vai determinar se você vai mais se aproximar de Cristo e vai andar de vitória, ou se você vai ser reprovado, é o quanto você tem de Deus, é o quanto você tem da palavra. E lembre-se, nunca esqueça que jamais o Senhor desistiu de mim e de você. E se não der nada certo, queridos, tenha uma certeza de que o céu está garantido. E lá não haverá choro, não haverá pranto. Lá vai ser uma alegria indizível. Porque, queridos, nós estaremos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Coloque-se de pé neste momento, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.